Fala galera, bem-vindo ao Projeto Escola na Web. Vamos ver hoje ligações químicas, ok? Então, se você chegou até essa parte do curso de Química e não se empolgou, agora é hora de começar a se empolgar, que você vai ver que o assunto é interessante, tá? Primeira coisa que a gente tem que mencionar aqui, gente, para a gente começar a entrar nesse assunto da aula: ligações químicas. Ou seja, são átomos interagindo. Nós já falamos bastante de átomos, já falamos bastante de modelos atômicos. Então nós temos que pensar o seguinte, gente. Olha para a sua tabela periódica aí e você vai ver a quantidade de elementos que a gente tem catalogada hoje em dia, né? Imagina se esses elementos, esses átomos desses elementos, só formassem substâncias se estivessem isolados, se eles não interagissem entre si, correto? Vamos lá para a probabilidade da matemática, ou a análise combinatória, né? Se você pegar, vamos supor que você tem 80 elementos. Se eles, cada elemento só forma uma substância isoladamente, você vai ter 80 substâncias no mundo, no universo. Já imaginou que limitação? O que a gente observa na prática é que a diversidade de substâncias é gigantesca, ou seja, a gente vê substâncias de mais variadas propriedades. Simples ou misturadas, né? Puras ou misturadas, melhor dizendo, simples ou compostas quando puras. Então há uma diversidade de substâncias muito grandes. Agora, o que nós vamos conversar é o seguinte: o que confere essa diversidade nas substâncias que nós encontramos na natureza? O fato dos átomos interagirem entre si. Então eu pego um átomo que ele tem possibilidades de interação, consequentemente, pessoal, o que eu vou ter é um número gigantesco, uma análise combinatória assustadora desses elementos. Então, quando a gente pega um número pequeno de elementos, mas eles podem se combinar de maneiras muito diferentes, vira uma loteria na qual o resultado são substâncias diversas na natureza. Nós vamos compreender de que maneira que esses átomos se associam. Antes disso, gente, antes da gente entrar propriamente falando das ligações, que é o nosso tema central, nós precisamos discutir uma regrinha central, que a gente chama de teoria ou regra do octeto. Isso é muito importante dentro da química, porque isso dá um norte quando a gente vai estabelecer as moléculas, quando está se estudando as moléculas, ou quando a gente vai tentar prever tipos de ligações em átomos. Em geral, eles vão respeitar uma regrinha que chama regra do octeto. De onde que vem essa regra, gente? É claro que os químicos perceberam que dentro dessa variedade de combinações de átomos, os que se mantinham isolados, que não eram de se combinar com ninguém, eram os gases nobres. Então isso chamou atenção. Bom, por que será que os gases nobres não se combinam com ninguém? Geralmente eles são encontrados isolados. Quando a gente olha lá para a família 18, eles têm uma característica em comum. Família é o grupo 18, a última família da sua tabela periódica. Quando a gente olha para lá e faz a distribuição eletrônica, a gente vai perceber que eles têm qual característica, gente? 8 elétrons na chamada camada de valência, beleza? Então, camada de valência é a última camada do átomo. Se você fizer a brincadeira com todos eles aí na família ou grupo 18, ou 8A antigamente, como era mencionado, você vai ver que todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Então isso acendeu a lâmpada. O pessoal pensou, poxa, se eles têm 8 elétrons, quer dizer que na natureza ter 8 elétrons na camada de valência significa estabilidade, significa não precisar se combinar com ninguém, ok? Então essa forma de pensar levou à proposição da regra ou teoria do octeto, tá? O que ela fala, gente? Um átomo será tanto mais estável quanto ele se aproximar de 8 elétrons na camada de valência. Então o objetivo de todo átomo, digamos assim, é ter 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Só algumas considerações. Essa regra é muito bonita, mas na prática ela funciona bem dentro da família A, pessoal, ou dos representativos, né? Então, 1A, 2A, antigamente 3A, 4A, ou 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17 na tabela periódica. Mas, família B já não é de respeitar essa regra do octeto, não. Então, muito cuidado.
nós vamos usar, mas então nós vamos deixar essa regra de lado? Não, essa regra é bastante importante, mas a gente tem que respeitar duas situações. Primeiro, que na família B, aquele núcleo ali da tabela periódica, não vai respeitar essa regra em geral, alguns podem até respeitar, tá? E existem algumas exceções que nós vamos comentar na aula de hoje aqui também, claras a essa regra que a gente encontra na natureza, beleza? Então, pessoal, vamos entrar de fato então nas ligações. A primeira que nós vamos ver, ligação iônica, recebe o nome também de eletrovalente, pessoal, mas ligação iônica, para todos os efeitos, tá? Ela é conhecida como ligação iônica. O nome já indica, se é ligação iônica, existe a formação de íons. Para formar íon, alguém tem que perder elétron e alguém tem que ganhar, exato, Marcos? Exatamente, você acabou de compreender. Então, geralmente ela acontece entre metais e não metais, ou ametais. E o que acontece nessa ligação é a transferência do elétron, tá? Então, guarda isso, ligação iônica, transferência do elétron. Então você já deve estar desconfiando que tem um que está querendo perder e tem um que está querendo ganhar. Então o metal geralmente está querendo perder, o ametal está querendo ganhar, é por isso que essa ligação acontece. Vamos pegar um exemplo clássico aqui para ficar mais fácil de entender. Eu pego o sódio, metal alcalino, tá? Então família 1, família 1A, antigamente hoje chamada de família 1. O cloro, família 17 ou família 7A. Ambos representativos da família A, dos representativos da grande família da tabela periódica. O sódio está querendo ceder o elétron. O cloro está querendo receber o elétron. Está feita a ligação. Mas por que eu sei isso, que um quer ceder, o outro quer ganhar? Com base na regra do octeto, vamos dar uma analisada? Olha aqui, ó, sódio, o Z dele é 11, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Camada de valência dele tem um elétron do sódio. O cloro, gente, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Olha que a camada de valência tem 7 elétrons, ou seja, o cloro para 8 falta 1. O sódio tem só 1. Então é preferível ele perder isso aqui, ó. Se ele perde esse 1 elétron, olha aqui a camada, a segunda camada anterior dele. Vai ficar com 8, pessoal. Ou seja, se o sódio perde, ele fica com 8 na segunda camada, na camada de valência dele. O cloro pega 1 e na terceira camada inteira 8. Opa, a regra do octeto funciona perfeitamente nesse caso, hein? Funciona bem. Nesse caso aqui de ligações iônicas em geral, ele vai funcionar muito bem porque nós estamos falando de metais e ametais que são da família dos representativos na tabela periódica. Então, o sódio quer perder, o cloro quer ganhar, manda o elétron para lá. O cloro fica um íon negativo, um ânion, e o sódio vira um cátion, né? E aí os dois, como um está com carga positiva, o outro está com carga negativa, o que vai acontecer? Eles vão se atrair. Então há uma atração eletrostática aqui, ó. Essa atração eletrostática explica por que depois de um ceder o elétron para o outro, os dois se aproximam e ficam bem pertinho um do outro, tá? Então você vai entender, gente, dessa maneira aqui, ó. Retículo cristalino. Você vai entender de que maneira eles começam a se unir e vão formar estruturas parecidas com isso aqui, ó. Então a pedrinha de sal do NaCl de cozinha, se você ver no microscópio, se você fizesse um aumento gigantesco para ver como é que os átomos estão organizados, você ia ver aqui, ó, a bolinha grande aqui em preto é o cloreto com carga negativa. Então aqui estão cargas negativas, tá? E aqui estão as cargas positivas, aqui estão as bolinhas de sódio pequenininhas, estão vendo? E eles se organizam num formato, numa estrutura cúbica, empilhada, com vários átomos empilhados, no qual o somatório da carga é zero. Então, no fundo, a estrutura fica com carga zero, mas eu tenho várias cargas positivas e negativas, ânions e cátions, muito bem organizados ali. Isso aqui, essa forma como ele é, como essa substância, como as substâncias formadas por ligação iônica, né? Vão ser encontradas na forma geralmente de retículos cristalinos. Isso explica as características que essas substâncias vão exibir, tá? E que características são essas, gente? Vamos ressaltá-las aqui, ó.
Você já deve pensar, pô, um retículo desse aqui todo organizadinho, todo socado. Deve ser difícil separar essas coisas aqui com energia, né? Com calor. Exatamente, por isso que o TF e o TE é alto. Sacaram a ideia? Simples de você fazer as associações. Outra coisa que eu vou pensar, poxa, ele é cheio de carga. Se isso aqui dissolve em água, primeira pergunta, ele dissolve em água? Pô, dissolve a água, ela dissolve bem quem tem carga, portanto, tem boa solubilidade, ele tem alta solubilidade em água, tá? Agora, quando ele se dissolve, ele vai se dispersar em partículas positivas e negativas envolvidas por água. Então ele vai ser um bom condutor quando dissolvido. Mais uma relação que nos leva a essa conclusão. E realmente essa é a característica. Quando os testes são feitos, e essas substâncias iônicas que a gente fala, quando dissolvidas em água, conduzem bem corrente elétrica, beleza? Agora, eles quebram com facilidade. Então, a característica que os metais têm lá sozinho de alta dureza, nessas estruturas, em geral não vai ser mantida, porque eles quebram, é possível quebrar esse retículo com aplicação de força. Então são quebradiços em geral e na temperatura ambiente são encontrados sólidos, tá? Então eles vão ser sólidos em temperatura ambiente. Isso tem a ver com o fato da TF, TA e TE serem altos, como a temperatura de fusão e de ebulição são altos, em geral eles vão ser encontrados como sólidos, tá? Então, essas são as características de substâncias que fazem esse tipo de ligação iônica, tá? Agora faltou o seguinte, como representar isso? Como é que eu vou pôr isso no meu caderno? Como é que eu vou anotar isso? Como é que eu vou representar isso? Gente, é o seguinte, o A que está representando o metal, o B que está representando o não metal ou ametal, tá? Então é o seguinte, o Y aqui, ó, são quantos elétrons o A forneceu. O X menos são quantos elétrons o B recebeu. O que eu faço? Eu vou cruzar. O X vai para cá e vira o índice. O Y vem para cá, ó, conforme o vermelhinho está indicando aqui, e vira o índice. De maneira que eu escrevo AXBY. Então, é só eu cruzar o indicador da carga do átomo e eu tenho os índices para escrever a fórmula da substância, tá? E aí vamos pegar só um exemplinho aqui para a gente não ficar no lenga-lenga, na teoria. Se a gente tiver o potássio, tá? Então, o nosso amigo potássio, metal, né? Metal alcalino, ele está reagindo aqui com o oxigênio. Então, se ele é um metal alcalino, ele tem um elétron na camada de valência. Marcos, como é que você sabe isso? Isso é uma mágica? Não. Se ele é da família 1, ele tem um elétron na camada de valência. Se ele é da família 2, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele é da família 13, ele tem 3. Se ele é da família 14, 4 e assim por diante. Na família A, isso é fácil, tem que guardar essa propriedade. Então, beleza. Eu sei que ele vai formar um cátion monovalente, né? Então, ele formaria aqui o quê? O mais 1 eu não escrevo, porque o 1 fica escondidinho aqui. O oxigênio, por sua vez, pensei, é da família 16. Ele pega 2 elétrons para ficar com 8 na camada de valência. Ele tem 6 na camada de valência, vai precisar de 2, né? Então eu escrevo aqui 2 menos, formaria um ânion bivalente. Vou cruzar aqui, ó, tuk, desceu o 2 para cá, tuk, ficaria 1 aqui. Apago as cargas, como é que eu representaria isso aqui? K2O. Essa é a forma que eu escreveria a estrutura dessa substância formada por potássio e oxigênio que participam de uma ligação iônica que vai ter todas essas propriedades que nós comentamos, beleza? Pessoal, o próximo tipo de ligação que nós vamos ver é chamada ligação covalente. Covalente é que é uma valência de ligação, né? Covalente é uma ligação de compartilhamento de elétrons, tá? Como é que funciona esse tipo de ligação? O elétron não é cedido e nem absorvido por ninguém. Ele fica ali sendo compartilhado na forma de um par. Eu vou ceder um para você, você vai ceder um para cá. Mas ele não é seu. Ele continua fazendo parte da ligação e atendendo tanto aos interesses de um
um átomo com o de outro, vamos entender assim, tá? Então, nesse caso, gente, nós vamos ter tendência a receber elétron dos dois lados, diferente do primeiro caso que nós vimos lá na ligação iônica. Então eu tenho o A aqui, que provavelmente é um A metal, tá? E o B, que provavelmente é um A metal também, é um semi, né? E aí ele tem tendência a receber e o B também tem tendência a receber. Como resolver esse problema para que eles, pela regra do octeto, fiquem estáveis? Eles se aproximam e enlaçam seus elétrons. Como é que você vai entender isso? Você vai imaginar dois átomos, dois sisteminhas planetários lá no modelo. Dessa parte, você vai imaginar. Então, como entender isso, gente? Você vai pegar dois átomos lá do modelo do sistema planetário. Então, imagine dois átomos no sisteminha do Rutherford, eles se aproximando e agora os elétrons do par não vão ficar orbitando só cada átomo isolado, eles vão passar pela eletrosfera do outro, estabilizando a ambos, beleza? É assim que você vai pensar dentro da sua cabeça. Então, basicamente é isso que eles fazem, eles se aproximam e compartilham um par de elétrons, beleza? Tá. A essa estrutura nós chamamos molécula, tá? A essa nova estrutura, quando houve esse compartilhamento, a gente dá o nome de moléculas. Marcos, moléculas vão aparecer em unidades de maneira unitária, né? Ou elas podem aparecer várias moléculas juntas e agregadas. Pode acontecer, não na forma de retículo, como na ligação iônica. Agora elas podem aparecer na forma de macromoléculas, tá? São formas de moléculas que vão se associando e formando como se fosse um terço, em que cada bolinha fosse uma molécula. Então fica aquele terço grande de várias moléculas ligadas. Um exemplo muito comum, celulose, né? Que é a matéria-prima do papel que a gente utiliza. Então ela é um C6H10O5, ela é uma molécula, tá? Então isso aqui é realizado por ligações covalentes. E esse N indica que é indeterminado, elas podem se associar num terço gigantesco ou num terço pequenininho, macromolécula. Outro exemplo, a areia, gente, o óxido de silício, a sílica, né, que forma areia, ela também pode formar um agregado macromolecular, várias unidades de sílica ligadas, formando um terção grande, beleza? Então podem ser encontrados dessa forma, vai ser sempre assim? Não. Muitas vezes pode ser encontrado como moléculas isoladas, beleza? Tá. Marcos, em vista disso, vamos definir as características dessas substâncias que fazem esse tipo de ligação. Olha lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que pensar, se não tem carga, eu vou dissolver, não vai conduzir. Beleza, faz todo sentido. Em termos de temperatura de fusão, de ebulição, agora não tem um retículo tão bem organizado. Tem moléculas isoladas ou então macro, né? Mas a TF e o TE vai ser menor que no primeiro caso que nós vimos na ligação iônica, tá? Eu vou encontrar geralmente em que estados físicos essas substâncias moleculares. Posso encontrar nos 3 estados físicos, beleza? Tá. E na tabela periódica nós precisamos ver algumas relações. Família aqui, 17, 16, 15, 14 e o hidrogênio que também faz esse tipo de ligação, beleza? Na valência, a família 17 tem 7, 16 tem 6, 15 tem 5, isso já não é mais mistério para nós, né, gente? Beleza. Como é que se eu pego um elemento aqui só para ilustrar? Peguei o cloro aqui, ó. Como é que o cloro faria, gente? O cloro tem, olha lá, estou representando os elétrons da valência com x. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem 7 elétrons na valência, família 17, certo? O que acontece? Ele vai formar uma ligação com mais um par. Quando ele se associa a mais um par, quando ele faz esse enlace aqui com outro par, ele vai ter 8 elétrons orbitando a sua camada de valência e vai se estabilizar. Sacaram a ideia? Olha aqui, por exemplo, 6 elétrons, família 16. Quem que é um que representa essa turma aí? O oxigênio. Vamos pegar ele aqui. Então, olha lá os elétrons dele da camada de valência. 1, 2, 3, 4, x. 5, 6. Esses são dele. Mas ele ainda faz 2 enlaces de par aqui, ó.
ele faz dois enlaces de par, e aí eu conto os que estão no enlace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estabilizou, bacana? E se eu fizesse isso para 5, para 4, eu veria a relação que é a seguinte: o nitrogênio vai fazer 3 ligações para se estabilizar, ou melhor, todo mundo lá na família 15, como tem 5 elétrons na valência, vai precisar fazer 3 ligações, formar 3 pares de ligação covalente para se estabilizar. Na 4, na 4 o cara vai ter que fazer 4 ligações para ficar 4 pares, e aí é como se ele tivesse recebido 4 elétrons, entenderam a ideia? E o hidrogênio? O hidrogênio é um caso particular, ele vai se estabilizar com 2, ele só tem um elétronzinho, então ele faz sempre uma ligação, sempre formando um par de elétrons, beleza? Então, essa é a relação de ligação covalente dentro da tabela periódica. Vamos ver como representar essas moléculas. 3 formas de representar, gente. Molecular, que é geralmente a forma mais prática, né? A gente põe por meio de índice. Então, os átomos estão lá conectados por ligação covalente, a gente põe só os índices dos átomos que estão participando da molécula. Então, representa a molécula com índices. Outra forma de representar é a forma eletrônica, a estrutura eletrônica, também chamada de estrutura de Lewis. Ela é muito usada quando a gente quer compreender como é que está a camada de valência e como é que está funcionando as ligações. Então, ela é muito usada para isso. Ela consiste na gente escrever os símbolos, tá? E distribuir os elétrons da camada de valência por meio de X ou bolinha. Se você gostou de fazer bolinha, pode fazer bolinha também, não tem problema não. Faço X que ele é mais fácil, não tem que ficar perdendo tempo. Então você põe o X aqui, ó, e aí você vai conectar os pares representando as ligações. Então circulei 2x, quer dizer que um elétron do hidrogênio está fazendo uma ligação covalente com um elétron do oxigênio. E aí eu vou contar os que estão dentro do balãozinho, dentro do circulado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que no oxigênio antes tinha 6 elétrons circulando em torno dele, e agora tem 8, porque os do hidrogênio agora estão circulando ele também. Da mesma forma, o raciocínio nós vamos fazer com o hidrogênio. X com X aqui, então ele tinha um elétron circulando antes, agora tem 2 elétrons circulando esse hidrogênio, beleza? No nosso outro exemplo aqui, o O2, gente, o gás oxigênio. Como é que a gente faria? A gente escreve O, né? Um O do lado do outro, os símbolos, e aí a gente distribui os elétrons. Um par de elétron aqui, outro par de elétron aqui, outro par de elétron aqui, que é dele. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. O outro é a mesma coisa, nós vamos enlaçar 2 pares aqui, são os quais eles estão fazendo ligação. Quando eu vou ver se está estável, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque agora ele tem 2 elétrons de 2 pares que ele formou que estão orbitando. Então os 2 estão estáveis segundo a regra do octeto, beleza? Marcos, tem mais alguma forma de representar? Tem a forma estrutural plana, gente, tá? Então a forma da gente colocar essas ligações sem muita firula. Então nós já sabemos que está respeitando o octeto, nós vamos representar os pares de ligação por traços, tá? Então isso aqui é para não ficar firulando muito, só quero mostrar quem está ligando com quem. Aí eu pego o hidrogênio, olha lá, ó. Coloquei os traços representando o par de ligação, 2 traços representando 2 pares de ligação, fim de papo. São 3 formas de representar que você deve saber para ligação covalente. Finalmente, gente, nós vamos ver a nossa última forma de um átomo se ligar com o outro. É a chamada ligação dativa, tá? Então, vou apagar isso aqui para não confundir. Você vai conhecê-la como ligação dativa ou ligação coordenada, covalente coordenada. Ela também pode receber esse nome, tá? Mas de todos modos, ligação coordenada, ligação dativa. O que é essa ligação, Marcos? Imagina a seguinte situação, gente. Nós temos aqui um átomo A, temos aqui um átomo B, ok? O átomo A está estável, ele já preencheu o seu octeto. O átomo B está precisando de 2 elétrons. Marcos, se esse aqui fizer ligação covalente, os pares de elétrons serem enlaçados, ele vai passar de 8. Ele estava estável, vai deixar de ser estável para poder estabilizar o outro. Então, exatamente, nesse caso vai existir um outro tipo de ligação. Ele vai pegar o par de elétrons e vai dativar o par de elétrons.
ele vai, como se diz, emprestar o par de elétrons para a eletrosfera do outro, de maneira que o elétron vai lá e volta cá, vai lá e volta cá. Então ele continua estável e facilita a estabilidade desse segundo B. Compreenderam? E como que isso é representado? Por meio de seta. Então eu pego o par aqui, faço um enlacezinho, circulo o par de elétrons e a seta vai representar para onde esses elétrons estão sendo dativados, beleza? Mas vamos a um exemplo, vamos lá. O SO2 é um grande exemplo, gente. O enxofre é da família 16, tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Vamos analisar aqui, gente. Aqui eu tenho O, aqui eu tenho estrutura de Lewis. Vamos desenhar Lewis para a gente entender como é que está funcionando as ligações na camada de valência. Então eu desenhei aqui o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, 6x, o oxigênio é a mesma coisa. Bom, se é 6, ele e o oxigênio tem que fazer duas ligações covalentes para terem 8 na sua camada de valência. Então, fiz uma, fiz duas, agora ficou com 8 elétrons o enxofre, 8 elétrons o oxigênio, ok? Mas e o outro oxigênio da fórmula? Bom, ele vai receber por dativação um par do enxofre. Então, circula aqui, traço seta para cá, eu represento que esse par vai começar a circular o oxigênio também na ligação. Então é uma ligação que não é covalente, é uma ligação coordenada, uma ligação dativa, beleza? Agora eu posso analisar aqui pela estrutura de Lewis, vou ver que aqui tem 8, né? Representativamente, aqui tem 8, está todo mundo estável e houve uma ligação dativa para que estabilizasse essa molécula. Nessa ligação, as características vão ser muito parecidas com as das moléculas que a gente viu lá para a ligação covalente. Então não vou nem frisá-las aqui, você vai entender da mesma forma, são características em geral que vão ser bastante semelhantes, porque é um tipo de ligação muito parecida, no qual não há enlace de pares, a dativação de um par de elétrons de um átomo para outro, beleza? Como representamos, gente? Olha lá, ó, se for a forma estrutural plana, como é que a gente vai representar isso aqui? Traço para covalente, seta para dativa. Ou ela pode aparecer assim também. Você vai falar, Marcos, mas eu já vi desse jeito aqui. Eu vi contraste, quer dizer que aqui era covalente? Eu pus os xizinhos aqui de Lewis, quando eu vi esse enxofre estava passando mais de 10 elétrons, fiquei revoltado, parei até de estudar química, desanimei com esse negócio. Não, é porque ela pode ser representada desse jeito aqui também. Então, aqui é dativa, aqui também é dativa. Como é que eu vou saber isso? Aplicando a regra do octeto, você vai saber que é só uma forma diferente de representar, mas tem que ter uma dativa aqui, senão o enxofre está com mais de 10 elétrons, tá? Então, é possível que seja representado assim no livro, mas em geral a gente mostra a dativa com uma seta na forma estrutural plana de representação. Antes que no composto HBrO3, o bromo está ligado a 3 átomos de oxigênio e que o hidrogênio está ligado a um dos átomos de oxigênio, pode-se afirmar que o BR realizará. Então vamos montar aqui a estrutura de Lewis para entender isso melhor. Então vou colocar aqui o BR é um halogênio, portanto, eu vou colocar aqui, ó, 6 elétrons mais um aqui, porque ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, correto? E aí é o seguinte, ele vai se ligar com o oxigênio aqui, então faz uma ligação com o oxigênio, e o oxigênio, pessoal, precisa de duas ligações para se estabilizar, né? Então tá aqui um hidrogênio, outra ligação covalente com esse oxigênio. Então tá todo mundo estável. O bromo está estável, oxigênio está estável com 2 ligações, hidrogênio está estável com 2 ligações. Marcos, mas falta 2 oxigênio, ó. São 3 oxigênios na molécula, correto? Correto. Então covalente já não vai dar para ser, né, pessoal? Na estrutura de Lewis nós já vimos que covalente não dá para ser, senão o bromo vai arrebentar a regra do octeto. Então para a gente respeitar essa regra, vamos pensar, vamos colocar oxigênio de cá, oxigênio de cá. Então os 3 pares de elétron que ele tem na camada de valência, oxigênio família 16, né? E aí, como é que dá para resolver esse problema, gente? Se a gente fizer 2 ligações coordenadas aqui, ó, 2 ligações dativas, estabilizei um oxigênio de cá, estabilizei outro oxigênio de cá e o bromo continuou na mesma, estável. Perfeito? Então, resolvido o problema. Vamos lá.
Letra A, ligações covalentes normais. Não, o bromo faz coordenadas também. Ligações iônicas. Não, ele não faz ligações iônicas. Metálicas, nada a ver, né? Metálicas e iônicas, também fora da caixinha. 2 ligações covalentes coordenadas e uma normal. Olha, ele faz uma normal, confere. 2 covalentes coordenadas, também chamada de dativa, beleza, gente? Então, fim de papo, resposta letra E. Se você gostou, se a aula te ajudou, pessoal, clique no gostei aí para ajudar o vídeo a ser divulgado para outros alunos e ajudar esses outros alunos. Se inscreve no canal para você acompanhar as novidades. Muito obrigado aí, um abraço a todos, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Falou!